Texto de João, capítulo 10, a partir do versículo 9, que diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Eu queria, junto com você, a pedido do meu Senhor, entender que vida é essa que Ele anuncia aqui pelo seu Evangelho. E antes de entrar no mérito doutrinário, eu queria deixar claro aos amados irmãos que existe um dever e uma obrigação daquele que se julga cristão compreender, entender e discernir bem o Evangelho original. O Senhor deixou claro para nós qual é a verdade que nós temos que acatar e a verdade que nós temos que obedecer. Nos batizamos para selar esse compromisso, que tudo aquilo que esteja nele ou revelado por ele seja aceito por nós e vivido por nós, como proposta. Ok? Então, o entendimento aqui é que não existe repartições dentro da igreja, existe fé. Existe isso, aquele que se confirma na fé. E na fé dele. Então, nós não podemos de maneira nenhuma aceitar sermos intimidados por qualquer força que tenha esse interesse de nos afastar da essência e da plenitude da vida que ele trouxe. Ou isso, testemunharmos desfalecimento, exatamente por esse cenário que está lá fora, porque é um cenário catastrófico, onde as pessoas falam, pensam de maneira condicionada. Eu percebo isso, que até coisas que elas escrevem copiadas de alguém. Você sabe que aquilo não está saindo dela, está programado. Talvez ela nem saiba o que ela esteja escrevendo ali, falando como crítica, mas ela está falando, ela está escrevendo, obviamente influenciada por alguma coisa, para garantir que essa política de controle de linguagem, de pensamento, continue prosperando e progredindo. Nós vivemos numa sociedade assim, que engenhosamente hoje ela se comporta, pensa e fala de maneira programada. Não existe um pensamento livre lá. Ô pastor, como você define um pensamento livre então? Quando você pesquisa a fonte e a autoria daquilo que você defende. O entendimento é que a fonte ou a autoria daquilo que você defende na esfera da fé, isso é ciência. Aquela autoridade que está lá, ou autoria que está lá, tem que ser melhor do que você. Ou estar acima de você. Para valer a pena você acreditar nisso. Porque você buscou, encontrou, explorou, entendeu, compreendeu e discerniu. Então o Evangelho é isso para nós. É o advento de Deus, da sua encarnação, e entendemos que qualquer coisa que saia dele, para a nossa experiência, nós não podemos negar e até mesmo trair. Então eu vejo essa intimidação, eu vejo esse constrangimento por parte daqueles que querem servir a Cristo, vejo essa expressão de desfalecimento, como se não tivesse jeito ainda para aquilo que está acontecendo lá fora, e é mais do que na hora. A igreja, que ainda existe um pouco dela, daquela que Cristo quer, que ela apareça, que ela se destaque, que ela testemunhe, que ela prove isso. Nós não estamos controlados aqui, nós não fomos engenhosamente trabalhados aqui, nós não somos influenciados, não somos politicamente constrangidos. Não, aquilo que pensamos, aquilo que falamos, aquilo que vivemos na fé, fazemos isso com base em Cristo, na fundamentação dele, como também da nossa aceitação. Então, muitas coisas que o pastor eu vou falar aqui, que forma cristão. E esse texto que o Senhor me deu, e me deu mais um tema do que texto, o pastor, li com vocês, o Senhor entra no mérito aí, a respeito de vida. A vida aí não é existência humana. A vida aí é plenitude redentiva. A vida aí que ele diz é a vida dele. Não é a vida alheia, a vida comum, a vida natural, a vida procriada. É a vida que Deus ofertou, pela dádiva, pela providência. Quando a gente fala da vida redentiva de Cristo, da vida dele, ou vida ofertada, ou vida sacrificada, nós falamos de providência. Exemplo, uma pessoa quando ela nasce com base em uma concepção divina, mas dentro de uma ordem natural.
E quando a gente fala de uma ordem natural, a gente fala de uma ordem adâmica. E quando falamos de uma ordem adâmica, nós falamos de algo que foi concebido desde o primeiro homem que Deus criou e caiu. Então essa ordem, ela é vista separada da ordem que Jesus ele veio instituir. Quando a gente fala de uma ordem humana que Jesus veio instituir, nós falamos de uma ordem humana regenerada, recriada, retratada por ele, do que diz respeito à ordem comum e natural. Ok? Então, quando a gente fala da vida redentiva, nós não falamos dessa vida que estamos aqui, usufruindo, mas daquela que Deus deu por providência para um objetivo específico, a salvação da alma do homem. Mas eu queria entrar nesse primeiro ponto, Lucas 4, 18 ao 21, e no decorrer do que o pastor fala aqui, talvez vocês entendam melhor. Esse chamado redentivo que está assinalado em Cristo, quando a gente diz que esse chamado ele é eficaz, é porque o entendimento ali no Evangelho, que se cumpriu em Jesus, é que todo o trabalho que Deus realizou nele ou em torno dele é conclusivo e suficiente. Tudo que Deus se empenhou em trabalhar no Filho para cumprir as Escrituras, precisava atingir um nível suficiente, como também conclusivo, para atingir a proposta, salvar o homem. Se aquilo que Cristo cumpriu, na figura de Jesus, não tem nível, não salva. Não tem cumprimento absoluto de escritura profética, não salva. Por isso, messiânico. Então, quando falamos da eficácia da salvação de Deus no Filho, nós falamos que aquele atendimento, aquele trabalho de Deus ali, pela figura de Jesus, atende à necessidade, atende o objetivo. E o que Deus ali ofertou pelo Filho está num nível acima ou maior daquilo que o homem poderia representar. Se não houver uma suficiência, uma superioridade daquilo que Cristo foi como homem, nós não temos um Salvador. Por isso é messiânico. O caráter profético do Antigo Testamento exige isso. Somente aquele que Deus escolheu e elegeu pode ser suficiente para cumprir as exigências da mediação dessa salvação, ou do plano de Deus, da salvação do homem, como também da sua alma. Vamos ler o texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então, a primeira exigência no plano da salvação de Deus é saber quem tem a autoridade de mediar a salvação, ou quem foi constituído o representante redentivo. Jesus aí assume a escritura messiânica e diz que por ele isso ia se cumprir por completo. E foi o que aconteceu. E foi o que foi testemunhado. É o que está na história. É o que marca a história. Eu queria ler um outro texto aqui. João 6, verso 38 a 40. Bom, pastor, qual é a relevância disso que o senhor está falando em relação à salvação e evangelho? Que se essa suficiência não estiver em Cristo, o plano não está correto, não está certo. O plano não se fecha. Qualquer um pode vir e disputar com ele essa autoridade e essa posição. Que lá na Igreja Católica e no catolicismo se fala de canonização, certo? Então qualquer um pode ir lá se achar santo e ser colocado naquela posição de ser um representante de Deus para os homens. Na visão messiânica e bíblica, aquela posição só pode assumir quem foi eleito diretamente por Deus e cumpre exigências. É bem diferente. Então não é o homem que vai colocar aquele representante na sua posição. Ele é eleito por Deus e Deus trabalhou por ele e comprovou nele sua capacidade de cumprir o desafio
ou a exigência de atingir o nível dessa personalidade ou personificação messiânica. Vamos ler o texto. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Certo? Então ele está se referindo à vida que ele assumiu pela encarnação para oferecê-la com esse objetivo, de que aquilo que o Pai havia determinado se cumprisse de maneira plena e absoluta nele. E aquilo que se concentra messianicamente em Jesus, a gente não vê esse nível em outros homens, ou entre outras obras, ou pessoas, seja como for. O que está nele ali é incomparável. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente vê esse sinal. Eu tenho para mim que não há condições de você aceitá-lo sem antes certificar que é ele mesmo, certo? Não há possibilidade. Por que você vai aceitar alguém se você não tiver, né, a confirmação disso? De que ele merece, por mérito, assumir essa representação na tua vida. É mais ou menos isso quando se trabalha messianismo. Ele precisa provar quem ele é. Ele precisa, por meio de sua obra e pessoa, comprovar isso. Suficiência, inerrância, santidade absoluta e plena. Então ele está assumindo para ele mesmo esse dever de que no ato e na ação, Deus ali se comprovasse nele, ou seja, testificasse sua autoridade e autoridade de filho. Como segue João 17,4, João 19,30, senão eu vou tomar muito tempo aqui. Bom, então quando a gente chega a esse detalhe de Jesus ele ser a centralidade do plano, e ali haver essa aceitação de que a obra que ele fornece, ela é conclusiva, como também insuficiente, bom, ser suficiente, conclusiva, e atende à necessidade da salvação de Deus pelos homens, então o homem não precisa mais trabalhar por isso. Se o filho foi perfeito, ninguém está aqui numa condição de dar conselho para ele. Se Deus trabalhou de maneira perfeita pelo filho e desvendou sobre ele essa perfeição, então por que nós vamos querer trabalhar isso depois? O que o senhor quer dizer é o quê, pastor? Refazer, reeditar, fazer republicações, outras interpretações, modificações, para alinhar as expectativas desse mundo e dessa época. Senhor, isso é um dos piores crimes teológicos. Uma das piores fraudes que alguém poderia cometer, dizer o que eu ouvi hoje em um comentário. Jesus veio numa outra época. E nós estamos num mundo diferente. O que torna ele insuficiente para essa época e para esse mundo, se a perfeição, a plenitude redentiva está nele? É um dos piores crimes que alguém pode cometer no seu pensamento, no seu julgamento. É achar que Deus não teria suficiência agora, pelo Filho, de descer aqui nesse mundo e nessa época e julgar, orientar, ou assumir a frente e a representação daquilo que está aqui. Muitas igrejas evangélicas estão ensinando isso. Ou seja, então se há nele uma insuficiência de época, de tempo, de demanda, o que a igreja faz? Então a gente assume essa frente e passa a interpretar, a ensinar como nós queremos. É como se a igreja nesse momento agora ela estivesse dominada por essas ideologias, por esses fanatismos, por essas falsas doutrinas, ou seja, como for. E é uma coisa meio que óbvia. Se eu trouxesse Jesus histórico para o discurso, para a transmissão teológica, para o detalhamento doutrinário da igreja, é óbvio que isso vai ter um impacto muito grande naqueles que estão aqui, porque muita gente entrou na igreja por relaxar doutrina. E o objetivo aqui não é relaxamento de doutrina, é chegarmos à conclusão da doutrina, ou à fidelidade da doutrina. Porque sem pregação não há redenção. Sem conhecimento não há salvação. Então, se você aceita que existe suficiência em Cristo, então por que você questiona?
ser orientado por ele, como ele foi na história. Por que os questionamentos? Por que as dúvidas? Por que a incerteza? Por que a igreja tem que assumir a frente agora para dar interpretação, se ele é a interpretação? Se ele é a inspiração? Se ele é o sistema e o método e o princípio dessa teologia que nós temos que incorporar, aceitar e viver. Ser cristão é isso. É assumir a rocha, edificar sobre ela, porque é de lá que vem a igreja. Esse é um primeiro detalhe, para mim chegar lá no ponto que eu quero com você. Então, quando ele assumiu ser a representação e a autoridade redentiva, não vamos tirar ele de lá. A igreja tem que ser pastoreada por Cristo, não por homens. A autoridade é dele. E não está em tradições, essa autoridade. Então, se nos batizamos em nome de Jesus Cristo, se batizamos e fizemos aliança com ele, para assumirmos esse evangelho, que é a vida dele, então que essa igreja esteja debaixo da sua sujeição, e só aceite ser comandada, orientada e pastoreada quando for ele. Qual a autoridade que eu tenho aqui em cima desse púlpito? Nenhuma. Eu só sou um instrumento transmissor. Mas nada é meu e nada eu sou dono aqui. É assim como eu assumi essa posição com você. A suficiência está nele, não está na razão. Está no que ele foi historicamente, não está na opinião. Suficiência a gente não encontra no homem, não encontra no tempo, não encontra na história, não encontra nas coisas. Suficiência na salvação de Cristo está no corpo e no sangue dele. Lá está o preço que Deus pagou para me salvar, para te salvar. Então reconheça isso de todo o teu coração. Porque quando professamos essa fé para ele, nós precisamos testemunhar que ela está purificada, que ela está santificada, que ela está centralizada e focada nisso. Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Não existe outro, não há nenhum outro do qual o homem possa se salvar. Isso é consciência. E nós guardamos ela aqui, mediante o que ele provou de si mesmo. E volto a repetir: se há suficiência nele e no evangelho que ele testemunhou pela sua encarnação, então isso não precisa ser mais trabalhado pelo homem, já está pronto. É só acatar, aceitar e viver.